né? Só rapidamente falando que no mês de janeiro a gente não tem, porque eu saio termina o hino, termina a cerimônia, eu saio correndo para poder, segunda-feira já estar em Bauru, né? E no ano passado, a gente deixou de ter assim, alguns hinos, de falar de alguns hinos, no caso do hino 8, no hino 6, o hino 1 e o hino Yorozu. O hino 1 e Yorozu é porque é justamente o que seria correspondente ao mês de janeiro. E no mês de janeiro a gente acaba saindo, fazendo muito rapidamente, por causa dos meus compromissos que eu tenho lá no Dendote. Então, domingo termina aqui, correndo eu já vou pro Dendote. Né? Em janeiro já tem que estar lá. Então acaba a gente não tendo. Então eu vou fazer o seguinte, assim, né? Tá faltando o hino 8, eu vou entrar em forma decrescente, tá? E aí eu vou falar hoje um pouco do hino 8. A gente vai ler sobre o hino 8, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a interpretação, né? E explicando um pouco. Nós temos pessoas novas aqui, nós temos 3 pessoas novas aqui, e aí, assim, tá querendo, vindo para poder ver como é que é. Aí tem todo esse cerimonial que a gente tem aqui, as vestimentas que a gente tem aqui, que eu posso também explicar um pouco, tá? E tem todos esses hinos, né? Então, assim, os ensinamentos de Oyasama, eles é muita coisa e é muito rico para poder falar em 30 minutos, por exemplo, né? Ah, eu estava conversando com vocês, brincando, dizendo assim, eu dou aula de alguns temas e toda vez que eu me preparo para dar aula, eu descubro e aprendo coisas novas, né? Mas aqui, assim, é realmente dessa maneira, sabe? A gente sempre vai... E à medida que a gente vai vivendo também algumas coisas, a gente vai aprendendo outras coisas. Então, esse 8, particularmente, que eu vou falar aqui hoje, o ano passado, em janeiro, eu não falei por conta de que, assim, em agosto, em julho, eu recebi uma orientação muito grande, ou seja, eu quase morri, né? Vocês sabem disso. Mas assim, em julho, né, é o mês de muitos cursos da gente. Tem um curso lá de Recife, os cursos de doutrina, que inclusive o pessoal que está chegando novo, eu convido para fazer. Né? Inclusive o pessoal antigo também, viu? Porque assim, conversa com quem é antigo e que fez, é completamente novo. E não necessariamente assim, é um curso para você virar teniquiano. Tá? Nenhum curso do Tenikyo é o curso preparado, feito para lhe doutrinar. Né? Apesar de que a gente tem um nome aqui, né, doutrina do Tenikyo, mas essa doutrina não é nada dogmática e não é nada doutrinária. Né? Ela é apenas, assim, foi uma forma que que as pessoas na época de fazer a tradução usou esse nome, doutrina, que era o nome mais apropriado para. Então, assim, esses ensinamentos a gente tem como doutrina, mas ele não é nada doutrinário. Então, pessoal novo, né? Aí tem a jovem, tem a Cíntia. O que assim, esses ensinamentos, apesar de ser um livro pequeno, mas são vários livros de ensinamento, e são várias coisas de ensinamento. E que no final das contas, ele serve muito mais para você, a forma de você encarar a sua vida, não necessariamente você virar teriquiano. Até porque, para o Tenikyo, todos vocês já são teriquianos. Até o Papa é teriquiano, porque Tenikyo significa ensinamento da razão dos céus, ou da natureza, como queira. Eu gosto muito da razão do cosmos, né? É uma coisa bem ampla. Então, assim, a razão da natureza, que talvez é uma coisa mais tangível para o nosso entendimento, as leis, a natureza tem leis, não é verdade? Assim, é muito claro. Se a gente desmatar, né, a selva, o clima muda, a água seca, a vida morre, né? Então
É uma lei implacável, né? Então, assim, não existe essa coisa assim, mas a gente precisa reconstruir. Sim, precisa reconstruir, mas não significa que a gente não vai viver as consequências de tudo aquilo que a gente fez, né? Então, a Tenikyo, assim, e aí a gente não adianta a gente colocar nas costas de Deus, né, as consequências dos nossos atos. Então, o Tenikyo, em linhas gerais, é um pouco isso, né? E aí, como a gente. Mas tem muita coisa que a gente faz e a gente não sabe que está fazendo, né? Eu estava explicando um pouco, falando um pouco sobre a religião, e aí estava falando assim, né? Assim, quando ele se revelou, falou: Eu sou o Deus original, o Deus verdadeiro, né? Aí significa que o Deus do Tenikyo, não significa que o Deus do Tenikyo tem um Deus próprio e esse Deus seja o único, não é isso não. Né? O que significa que quando ele se revelou, ele fez: Epa, oi, alô, né? O mesmo Deus que criou isso, aquilo, sou eu mesmo. É o mesmo Deus que mandou um filho para cá, né? O nome Cristo. É o mesmo Deus que mandou o arcanjo Gabriel falar com o Maomé. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que criou o mundo, sou eu. Acontece que ele saiu se revelando em diferentes partes do mundo. E nessas revelações em diferentes partes do mundo, é lógico que as pessoas, né, a forma vamos dizer assim, de cultuar os ensinamentos que ele traz, né, tem uma carga cultural muito, muito forte da época e do local onde se revelou. Mas Deus é um só. E a última revelação dele foi justamente em Miki Nakayama, a nossa Oya-sama, que a gente fala, né? Então, é considerado, inclusive por ele mesmo, a última revelação divina. Né? Tanto é que ele chega e fala, está na segunda parte de quando a gente está sentado, né? Choto Hanashi, né? Não tenho nada que nos diga que seja mal. Né? E também tem uma parte do Dino que ele diz o seguinte, assim, não é à toa que não saibam nada, né? Até porque até hoje eu não expliquei o suficiente, né? Então, as religiões, todas as outras religiões, ele de uma certa forma trouxe ensinamento para a humanidade se preparar para o derradeiro ensinamento que é o Tenikyo, né? Eu estou falando tudo isso porque tem um pouco a ver que eu vou falar do hino 8, tá? A gente vai ler aqui um pouquinho, mas assim, antes de começar a falar, eu costumo dizer que na Tenikyo, diferente, e pelo amor de Deus, eu não estou querendo me desfazer das outras religiões, não é isso, né? É apenas diferente, né? Então, diferentemente das outras religiões, né, na Tenikyo não existe pastor e rebanho. Todos nós somos missionários, todos, absolutamente todos. Né? Eu quero falar isso porque no hino 8, né, aqui a gente vai falar aqui agora, é um pouco sobre isso, tá? Aí eu gostaria que vocês me acompanhassem. O pessoal que chegou novo, esse livrinho azul, pode levar para casa. Tá bom? Pode levar para casa, esse livrinho azul. Tá? O branquinho eu nem aconselho, porque o branquinho ele tem algumas coisas muito específicas, né, que é muito ligado para as pessoas já vem acompanhando. Mas, deixa eu ver. Tem um modelo que aí também pode levar. E aí, assim, vai ter muitas dúvidas nessa instrução 4. E aí é bom que pode levar e pode voltar aqui para tirar essas dúvidas. Tá bom? Então vamos ler junto o 8º, tá? Né? Inclusive em agosto do ano passado, eu falei um pouco sobre a orientação que eu recebi, ou seja, sobre que eu fui parar no hospital, eu quase que morri, né? E a gente aqui no Tenikyo a gente chama isso de orientação divina, ou seja, Deus está querendo orientar a gente de alguma maneira, está querendo mostrar alguma coisa para a gente, né? E aí, em agosto, eu fiz uma palestra a respeito do que eu passei,
e acabou no final que algumas pessoas fez, Kadio-san, o oitavo acabou sendo a orientação de Deus, e acabou que o pessoal pegando como a minha palestra como se fosse a explicativo do hino 8, e não é, eu vou explicar o hino 8 agora, tá bom? Que coincidentemente ele tem um título de orientação de Deus, tá? Mas esse é um outro tipo de orientação. O momento em que o coração está revigorado e o momento em que o coração está claro é muito confortável. Então, que momentos são esses? Por exemplo, quando você é gentil com os outros e agradece com obrigado, com essa palavra, o cansaço pode ser dissipado. Por que não pensar nesse momento como uma recompensa de Deus? Para que todos os seres humanos no mundo vivam felizes, Deus Pai olha para o coração de cada um e nos orienta para encontrar a pessoa certa para praticarmos a salvação do próximo. É por isso que o suor que você derrama pelas pessoas, às vezes, pode ser muito confortável. Às vezes esse texto aqui pode parecer um pouco confuso, mas traduzir o japonês para o português não é uma coisa muito simples, tá? Eu vou falar como uma pessoa que fala as duas línguas. Por exemplo, tem coisa que eu só consigo falar em japonês, tá? E tem coisa que para falar em português o que se fala em japonês é muito complicado, como esse hino 8 e esse que eu acabei de falar. Eu li aqui agora, mas que na verdade eu acabei lendo em japonês, porque é como se ele estivesse falando em japonês aqui. Mas tudo bem, mas eu vou tentar explicar. Dentro do que eu tinha falado aqui para vocês, que dentro do Tenikyo, né, a gente tem... Deus criou as pessoas, os seres humanos, né, como seu instrumento. Né, como seu instrumento. Mas instrumento de quê? Para quê? Para que é que Deus nos criou? Ele criou, né, tem a predestinação original que tá certo. Ele nos criou para nós sermos, todo mundo ser feliz. Né? Por mais louca que a pessoa possa ser, ou por mais, né, sei lá, diferente que a pessoa possa ser, ninguém quer ser infeliz, né? Até as pessoas que cometem algumas coisas que são muito legais, ele comete aquilo em busca da felicidade, mesmo que seja uma coisa egoísta. Né? Mas tudo bem. Mas e essa verdadeira felicidade, ela está justamente aonde? Eu sei que assim, tem algumas pessoas muito, mas muito jovens aqui, como né, que acabou de chegar aqui, né, a Sofia, e pessoas mais vividas, mais experientes aqui. E a gente sabe que não tem as pessoas mais experientes e que trabalham ajudando as pessoas, não tem coisa que pague quando a gente ajuda as pessoas. Né? E essas pessoas ficam bem. Né? Eu costumo classificar, nós seres humanos, nós estamos dentro desse corpo, que é físico e que faz parte da natureza. Mas nós temos nosso espírito, nossa alma. Né? Então, o nosso corpo, ele foi criado, como qualquer outro corpo dentro da natureza, ele foi criado para sobreviver. Não é claro? É verdade, não é verdade? Todo para sobreviver. Então, nós temos a necessidade, algumas necessidades básicas, que faz justamente a gente ter algumas ações, né, como, né, de necessidade, como comer, né, como respirar, como dormir, enfim, como nos protegermos. Né. Muitas ações que a gente faz, ela está muito baseada no nosso instinto de sobrevivência, né, que quando a gente tem essa sobrevivência, entre aspas, fácil, né, a gente passa para um outro patamar que é o instinto de conquistas. Tudo isso está muito ligado ao nosso corpo humano. Mas nós temos uma coisa que é, assim, diferentemente de todos os outros animais, nós temos a nossa alma. Isso aí foi criado por Deus também. E nós temos uma outra característica. A característica da alma, né? Nós fomos criados para fazer o bem. Tá?
E aí, assim, tem uma alma dentro de um corpo, que esse corpo, né, todos os dias, o dia todo, ele precisa e tem a necessidade de sobreviver. Né? Então é natural que nosso pensamento, que nossos instintos, eles corram atrás de algo que seja a nossa subsistência, a nossa sobrevivência. E isso inclui, inclusive, algumas coisas egoístas, vamos dizer assim. É natural isso. Quando a gente se sente ameaçado, o que é que a gente procura fazer? A gente procura se proteger. Por que a gente procura se proteger quando a gente está ameaçado? Tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Senão a gente pode morrer, não é verdade? Agora, dentro da gente tem uma outra coisa que é fundamental, que é a alma. E que entra em conflito com isso. Quando o corpo, quando nossos sentimentos falam muito mais alto do que o nosso instinto, o instinto, vou falar assim, o instinto da alma, a gente acaba entrando em conflito. Porque a alma padece por fazer o bem. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba entrando em conflito com nós mesmos. Ou seja, é muito natural a gente, vamos supor, a gente em um momento, todo mundo tem. Eu já tive demais assim. E acaba acontecendo. Vamos supor, a gente está andando, aí de repente tem uma fila enorme, né? Aí alguém assim, sei lá, dá uma moscada na fila, você anda, mano, anda. Aí a pessoa não anda, você vai passar na frente da pessoa. Ninguém nota. Só você notou. E aí você fica, tá, né? Quando a gente tem um espírito mais trabalhado no bem, ou seja, quando a gente tem um ambiente que trata muito bem, a gente começa a olhar para a nossa consciência. Assim, cara, isso que eu fiz não foi muito legal. Né? Quando a gente não tem essa base, a gente fica, olha aí, ganhei vantagem. Né? E aí, assim, mas no fundo, até aquela pessoa que diz assim, eu ganhei vantagem, ela, no final das contas, quando ela vai dormir, vai chegar em algum momento, a consciência da alma vai falar um pouquinho também. Né? Esse hino 8, né, e o que o nosso Deco Caetano está querendo falar, é justamente isso. Né? Quando é que a nossa alma se sente mais confortável? Quando justamente a gente faz as coisas, e as coisas são muito, não precisa ser coisas grandiosas, não. Coisas pequenas, como simplesmente ser gentil. Né? Coisas assim, a pessoa faz alguma coisa, muito obrigado. Né? Sei lá, vamos voltar para a fila. Eu gosto muito de pegar esse exemplo de fila, porque eu odeio fila. Sabe? Eu odeio fila e eu odeio esperar. Então, esse é um trabalho espiritual que eu faço muito grande. E eu gosto de pegar. E eu não conheço ninguém que goste de fila. Até hoje não conheço ninguém. E assim, eu morei 13 anos no Japão e aí vim para o Brasil. No Japão você quase não pega fila. Aqui, o que mais você pega é fila. Sabe? Assim, é uma coisa horrorosa. Como é que o povo gosta tanto de fila? Não é que gosta, sei lá. Né? E aí eu fico, o Márcio estava aqui, que ele trabalha em banco, o Márcio, sabe? E aí eu estava justamente falando. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que muito ir para banco. Todos os meses eu tinha que ir para banco. E eu passava de 3 a 4 horas na fila do banco. Não é brincadeira, sabe? E aí o meu trabalho espiritual foi meio assim, tipo, eu tô na fila, tá? Mas tem pessoas com condições muito piores do que a minha e também tá na fila. Né? Além desse povo todo, eu só tô 2, 3, ou sei lá, no máximo 4 horas, o que está lá no caixa,
Ele está o dia todo. E ele está aguentando o mau humor de todo mundo que está aqui dentro. Porque está todo mundo achando que o culpado é ele. E às vezes não. Na grande maioria das vezes, não é. É culpa do sistema. E toda vez que chega lá, a pessoa até às vezes chega e faz, bom dia. Aí você faz, paga logo esse negócio aí, rapaz. Tá conversando. Vai logo que eu tô com pressa. Já me fez esperar 3 horas. Quer dizer, quantas pessoas não chegam pro caixa e falam uma coisa dessa? E aí ele volta para casa do tipo, né? Tem a pessoa assim, será que ele volta para casa do tipo missão cumprida? Não volta. E aí, com aquele instinto que a pessoa tem de ajudar as pessoas, que todo mundo tem, e ele só escuta reclamação, só escuta reclamação, mesmo sem ter culpa de nada, será que ele vive bem com isso? Não vive. Não vive. Né? E aí eu comecei a fazer um exercício espiritual muito grande sobre estar na fila e tentar apaziguar as pessoas que estão na fila. Oh, mas né, deixa a fulana passar. E quando chegar no caixa, né, dá um sorriso, né, e agradecer pelo trabalho da pessoa que está ali. Né? E ainda assim, e ainda até comentar com a pessoa, poxa, você deve aguentar um bocado, né? Porque tá todo mundo aqui mal-humorado, todo mundo que chega aqui reclama contigo, né? Sabe? Então, esses pequenos exercícios, né, do hino 8, assim, que o hino 8 fala, ele acaba com que você acaba emancipando, não, é irradiando essa energia. E é lógico que não é todas as pessoas que vão captar isso que você está fazendo. Mas se, sei lá, dentre 100, duas, uma, né, tocar a mão na consciência e fazer, poxa, é mesmo. E aí passar a fazer o que você está fazendo, essas coisas vão irradiando. Então, quando a gente está lendo eu leio ali esse Saibu, né, dedicatória, ali no começo. E aí no final a gente fala, né, que para mudar o nome de plena de alegria e felicidade, né? E aí todo mundo que escuta deve dizer assim, poxa, essa religião deve ser uma religião, ou uma religião muito forte, ou uma religião que fala muita lorota, porque está prometendo mudar o mundo para o de plena de alegria e felicidade. Né? E aí eu digo assim, qualquer religião ou qualquer ensinamento, ele propõe isso. E as coisas mudam mesmo. Mas assim, o mundo ele não vai mudar de uma hora para outra, no estalar do dedo. Ele vai mudar gradativamente. Ele muda gradativamente. E aí nós temos vários mundos aqui. Tem o meu mundo aqui, que nesse exato momento vocês estão fazendo parte deles. Quando a gente sair daqui hoje, cada um vai para o seu mundo, são vários mundos, e aí vocês vão levar um pouquinho dessa energia para outras pessoas e assim sucessivamente, e assim vai irradiando. Então, tem esse significado no Tenkyo quando diz a gente está aqui para salvar o mundo, sabe? E para mudar o mundo. E a gente pode mesmo e consegue mesmo mudar o mundo. Né? E essas pessoas, né, no hino 8, usa-se muito, o hino 8, ele fala muito de construção. Né? É uma construção que ela não é visível, não é uma construção visível. Ela é uma construção, né, é mais ou menos assim. Se eu tô aqui, o ambiente é o mesmo ambiente. Se eu tô aqui e estou triste, e eu começo a construir, né, o meu sentimento para um sentimento de felicidade, né, o mundo é o mesmo. Tá? Fisicamente falando, é o mesmo. Mas eu construí um mundo de felicidade aqui dentro do meu coração. E assim, não é só dentro do meu coração, ele acaba irradiando para outras pessoas. Então, quando o hino 8, ele fala nessa necessidade nas pessoas. É todo mundo que chega aqui, a gente consegue falar, e as pessoas conseguem entender o que está se falando e vai levar. Não, não é. Não é. Mas não significa que essas pessoas, que as pessoas que compreendem, as pessoas que não, as pessoas que compreendem sejam melhores do que as pessoas que não compreendem. Não é bem assim. Né? Tem uma coisa dentro do Tenkyo também do ensinamento
que ele fala sobre tempo oportuno. Tá? Mas, assim, em suma, né, essa construção de um mundo melhor, ela exige eu não gosto muito eu não gosto muito desse nome, exército de pessoas. Eu não gosto muito desse nome, exército, porque é uma linguagem bélica, assim, sabe? Eu gosto mais de um time. Tá? A igreja é um time, né? Um grupo de pessoas levando o bem. Né? A escola é um time de pessoas levando a educação, enfim, sabe? Então, a construção de um mundo melhor, ela também necessita de um time de pessoas que tenham um grau de evolução para poder, logicamente, se evoluir, né? E passar para o próximo essa construção, a construção de um mundo melhor, de um mundo mais feliz. Outro dia desse me perguntaram por que o TNQ tem tanto curso? Né? Primeiro é que assim, tem alguns propósitos muito grandes que é fazer os encontros desse time. Tá? Quando a gente se propõe a fazer um curso, seja assim, tem um aqui em Recife que é bem mais fácil, sabe? É um curso de uma semana. E aí você encontra-se com pessoas que você nunca conheceu na sua vida. E aí, não sei o que é que dá. Eu acho que assim, algumas pessoas podem responder isso por mim, né? Tomochan, Hermani, que já fez, Nice, que já fez. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas que a gente leva a amizade pro resto da vida. Né? 5 dias juntos. Né? E acaba você ir 5 dias lá e convivendo e aprendendo e praticando algumas coisas de ensinamento muito rapidamente. Sabe? Os cursos têm esse propósito de fazer esses encontros. Esses encontros que são inexplicáveis, né? As pessoas se encontram inexplicavelmente e essas pessoas se juntam inexplicavelmente e constroem uma coisa muito legal, muito interessante, independentemente se dentro da igreja ou fora da igreja. Tem uns cursos de um mês, que é de formação espiritual. Nesse exato momento tem 3 daqui de Fortaleza lá em São Paulo, isso é lá em São Paulo. Né? E tem os cursos estudantil, que aí a Sofia pode falar mais. Esses cursos estudantil, bom, como o nome está dizendo, é muito para estudante. Né? São temas. No curso estudantil eu sou diretor. Né? Do curso de doutrina aqui na regional, eu também sou coordenador e diretor ao mesmo tempo. E professor ao mesmo tempo. Né? E no curso de formação espiritual lá no Dendote, faz 2 cursos que eu dei palestra lá, sabe? Assim. Então, e aí a pessoa fala, tem muito curso, tem muito curso. Que igreja para ter curso, né? Assim, além de que o conhecimento, né? Eu não gosto também de usar muito essa palavra não, mas eu vou usar, né? Os ensinamentos, a teoria, o que estudar. Né? É muita coisa, tem muita coisa, né? Mas também tem a prática. Mas a evolução espiritual essa se dá mesmo quando a gente começa a sentir. Quando a gente sente no coração isso que está dizendo. Vida plena de alegria e felicidade. Tá. Né? Gratidão pelo momento. Tá. Todo mundo sabe que a gente precisa ter. Mas sentir são outros 500. E sentir, a gente somente ler e saber que existe, né? Talvez a gente não consiga. Eu preciso tirar do meu coração todas as poeiras, as coisas que não me fazem bem. Tem até técnicas para isso, de neurociência, tem até técnica de psicanálise, etc, coisa e tal, tarará. Tem até umas dinâmicas de grupo que você faz aqui, vai, joga fora, coisa ruim, não sei o que, tá. Tá, é válido, é interessante, tá? Mas assim, a evolução espiritual ela se dá conta mesmo quando você começa a realmente, né,
perceber que o grande propósito da sua vida não é a sua vida, é a dos outros. Porque se eu faço bem para os outros, né, para poder estar de boa com Deus, com o cara lá em cima, né, aí eu acho que eu já perdi um pouco a essência do que realmente deveria ser. Ah, eu vou fazer muito bem para acumular um bocado de virtude para quando eu chegar lá no céu, eu tá de boa, sabe? Né? É como, né, como já dizia a aposta de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era um filósofo da escola escolástica, né? Ele dizia assim, não, aposta aí, faz o bem, porque de repente tu chega lá, se o céu existir mesmo, tu tá no positivo, né? Mas será que, assim, será que eu não entro em conflito mesmo quando eu começo a fazer o bem esperando o retorno? Sabe? Eu acho que aí eu acabo entrando em conflito. E aí é quando a gente começa a entender, né, aqui, né? Para que todos os seres humanos no mundo vivam felizes, Deus Pai olha para o coração de cada um e nos orienta para encontrar a pessoa certa para praticarmos a salvação do próximo. Tá? Isso tudo. Você vai ser feliz quando você encontrar as pessoas certas para ajudar. É uma coisa extremamente interessante, assim, né? Para a gente encerrar um pouco, para a gente encerrar um pouco não, para a gente encerrar isso aqui que a gente está falando, que eu já estou falando há mais de meia hora, né? A espiritualidade, ela é algo que se desenvolve. Né? O, dentro da Terikyo defende-se que as pessoas se transformem. Só do Terikyo não. Eu acredito que de todas as religiões. Né? As pessoas não só deve procurar a sua transformação, como ela tem capacidade de se transformar, né? De pessoas melhores. A gente, todos nós temos características boas e ruins. Eu não gosto de falar de defeitos e qualidades, eu gosto de falar de características, né? Essas características, elas são mutáveis. Tá? Se eu sou uma pessoa rancorosa e não sei perdoar, né, eu posso fazer um exercício espiritual diário e constante para mudar o meu coração, para poder aprender o significado do perdão. Posso. Tá? E se eu não acreditar que, porque assim, se a gente for olhar direitinho, Deus mandou, os mensageiros que Deus mandou, ele mandou em forma de seres humanos. Todos eles. Absolutamente todos eles. Significa que eles são seres humanos. E como seres humanos, ele significa que, para mim, passa uma grande mensagem. Só o fato deles seres humanos é que nós também podemos ser como eles. Talvez não de um dia para o outro. Talvez não de uma vida para outra. Talvez leve várias encarnações que a gente venha. Talvez. Não sei. Mas se eu estou aqui agora, né, vestindo essa roupa preta, e não acreditar que eu posso pegar a vida modelo de Oyasama como modelo de vida e seguir em frente, né, eu estou fazendo o que aqui? Eu acredito piamente, porque assim, se eu assim, algumas, talvez Tomochan possa me conhecer, que eu me conheço desde criança, né? Não sei se a fundo de saber, assim, mas eu me vejo uma pessoa mudada, não significa que eu sou uma pessoa evoluída, muito pelo contrário, tem muita coisa que acontecer. Mas eu conheço várias pessoas que mudaram demais, né? E essas pessoas hoje eu considero elas como se fossem meus mestres, né? As pessoas que minhas referências, né? Principalmente de espiritualidade. Então eu gostaria de mais uma vez, de novo, gostaria de terminar dizendo que nós podemos sim mudar, nós devemos sim mudar,
Essas mudanças, ela tem um processo, esse processo, ela cabe também no conhecimento, né? Estudar um pouco, logicamente. Ela passa por um processo da prática, de você pegar o que você aprende e praticar, né? E de estar com o coração aberto para quando esse sentimento nobre vier durante a prática, você conseguir sentir realmente essa mudança, porque aí nesse momento você com certeza teve uma evolução. Agora não se esqueça, o ser humano eu não sei se é defeito de fábrica, tá? Eu gosto de chamar de defeito de fábrica, que é a forma que eu uso para poder eu nunca parar de fazer as coisas. Tá? Eu uso isso aí, cada um toma, assim, isso me impulsiona a não parar de estudar, a não parar de praticar, a querer sempre mais, que é o esquecimento. O ser humano ele tem uma característica que é o esquecimento, esquece mesmo. Se a gente faz uma coisa legal, a gente faz muito bom, vira aquele auê todo, depois a gente volta para a nossa rotina, volta para o nosso dia a dia, e tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente evoluiu, a gente esquece. Né? Eu tomo isso como um defeito de fábrica, mas eu não sei se é defeito ou é uma qualidade que Deus nos deu para que a gente consiga, que a gente fique sempre, né, nos aperfeiçoando, sempre estudando e sempre, principalmente, praticando. E quando eu digo praticar, não é vir aqui e fazer as coisas, é também. Né? Mas é principalmente, eu vou praticar hoje um sorriso. Então pronto, pratica o sorriso. Tá? Aí você sai na rua e sai sorrindo para todo mundo, mesmo que todo mundo comece a achar você uma doida. Varrida, que é essa doida, varrida, tá? Mas não tem problema não, você fica sorrindo, olha para a pessoa, cumprimenta a pessoa, bom dia, tá tudo bem com você, não sei o que, sabe? Porque dessa maneira, sei lá, nessa brincadeirinha aí, um ou outro vai se sensibilizar com o que você está fazendo, e aí a gente vai estar construindo um grande time do bem. Tá? Então eu vou terminar, porque já deu aquele tempo. E aí, assim, no término, a gente aqui faz uma oração para quem está com enfermidade, quem tem algum tipo de enfermidade. Né? Aí, Mani, fica aqui, por favor. Né? A gente se alguém, se tiver algum tipo, qualquer enfermidade, tá? Pode ficar, a gente faz uma oração. Eu faço uma oração, tá? Não, fica aqui sentado. Aí eu vou terminar, aí eu vou fazer uma oração de uma por uma, tá? E as outras pessoas, inclusive a sua amiga, pode ajudar, viu? Bota ela para ajudar também, tá certo? Né? Você chegou aqui, a gente começa participando, né? Uma outra coisa que eu queria dizer para o pessoal tá chegando, né? Eu particularmente, eu não acho assim, pela primeira vez vim aqui sentar aí, tudo bem, né? É interessante, é a primeira vez, né? Mas na segunda vez eu acho que já vai ficar meio monótono, né? Não é interessante participar, não? É, pronto. Então todos os domingos aqui pela manhã às 9 horas, a gente treina. E as pessoas que não sabem a gente ensina. E as pessoas quando começam a chegar aqui, começam a treinar, aí passa a participar. Tá? Porque essa participação também é uma forma de prática. Né? Você vê que assim, esse hino, tudo bem, é tudo cantado em japonês. Como é que eu vou entender o que está se passando? Tá? Eu vou falar uma coisa, algumas pessoas vão talvez. Eu vou criar uma polêmica aqui, tá? Vou criar uma polêmica, inclusive com os meus colegas, né, missionários também. Algumas pessoas assim, por que não traduz para o português? Tá? E assim, eu particularmente, eu acho que se traduzir para o português perde a força. Sabe? Algumas coisas, assim, eu estudei em escola católica, eu estudei em escola de São Bento, olha. Se eu não virasse teriquiano, eu ia virar padre. E aí, lá, assim, algumas missas, né, era feita em latim.
E aí, com o passar do tempo, começou a fazer em português. Eu achei que perdeu a força. Eu gostava muito mais do latim. Eu achava que o latim era muito mais, sei lá, eu achava que o latim tocava a minha alma, mesmo sem estar entendendo nada. Né? Então, daqui a pouco eu vou fazer. Se alguém tiver. Se não tiver nenhum tipo de enfermidade, não tem problema, pode ficar assistindo também. É também todo em japonês. Né? Mas não se preocupe que se você se emocionar, é porque essas palavras foram feitas para essa oração. Tá? Então, essas palavras em japonês foram feitas para esse hino aqui. E se mudar, eu particularmente eu acho que perde, sabe? Agora, nada impede de eu pegar a palavra, o que está escrito, ver a tradução e tentar estudar para poder saber, porque isso aqui é tudo figura de linguagem. E como figura de linguagem, né, não tem um significado fechado. Tá? Então vamos terminar? Senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Tá bom? Vai. Muito obrigado.